E aí, gente, quando fui fechar aqui o Zemp, deu uma falha doida aqui, começou a fechar tudo. Por isso que eu não gosto muito de trabalhar com o Zemp, porque ele é meio instável. Na verdade, a culpa foi minha, porque toda vez que você for iniciar o Zemp, pelo menos nessas últimas versões dele, que tá uma bosta, você tem que clicar com direito e iniciar como administrador. Eu só fiz clicar, ele abre, funciona e tudo mais, mas quando você vai tentar fechar, ele aparece aquele erro doido, deixa o teu computador todo doido, entendeu? Mas enfim, vamos continuar. Pelo menos eu consegui explicar tudo sobre servidores nesse primeiro vídeo, ok? Então a gente não vai mais tocar nesse assunto, a gente vai começar a trabalhar agora com as rotas. Então, configurado o ambiente com servidor, tudo bonitinho, todo mundo entendeu, no Windows, no Linux, ok? Eu acho que não é necessário explicar, né? Que para trabalhar com MVC você tem que saber um pouquinho de programação orientada a objeto, tá? Aprender sobre boas práticas, essas coisas. Mas nada impede que você tente assistir, tente entender um pouquinho daqui e depois aprofunde mais nos seus estudos. Ok? Eu não sou nenhum professor, eu posso estar errado. Não confie 100% no que eu ou qualquer outra pessoa fale para você. Busque você mesmo conhecimento. Aqui no caso, aqui esse canal, como eu já expliquei milhares e milhares de vezes, mas eu sempre gosto de explicar, porque depois o pessoal diz, não, tu fez errado, tá, não sei o que lá, não é assim. Exatamente isso que eu quero, que vocês digam que eu tô errado, mostre uma forma melhor de se fazer e tudo mais, entendeu? Aqui é uma comunidade, eu tô mostrando o jeito que eu faço e eu tô esperando feedback de vocês para dizer se eu tô fazendo certinho, se eu tô fazendo legalzinho, ok? Pra gente poder se ajudar, pra gente caminhar, pra gente ali ter a gente conseguir entregar projetos com mais qualidade, ok? Estou ensinando aqui somente o que eu sei, ou seja, é um conhecimento limitado. Você pode fazer aqui coisas muito melhores do que eu e eu sei que vai, ok? Então vamos lá. Dito isso, já perdemos um minuto só com esse papo furado. Então vamos lá recomeçar de novo. O nosso projeto a gente iniciou com Laragon, né? Vou iniciar aqui o servidor de novo. Vou abrir a página web. Aqui, ok. E vou lá na minha pastinha onde está esse arquivo, que é aqui, ó, index. Deixa eu abrir aqui com code. E aí, esse aqui ele está escrevendo. Vou escrever aqui de novo, Laragon, por exemplo. Voltar lá no navegador, deixa eu fechar aqui. Pode fechar o Laragon também, porque ele fica aberto em off, tá? Então, fechar aqui, ele vai continuar aberto aqui, ok? Se eu atualizar aqui, é o Laragon. Deixa eu botar aqui teste. Opa, tá. Porque a gente está sem o htaccess aqui. Eu apaguei o htaccess por causa do que a gente estava mexendo com servidor embutido do PHP que não precisa, né? Então deixa eu ir lá de novo, pegar outro. Laragon, www e htaccess. Eu vou copiar, colar lá na pasta do meu projeto e pronto. Tem um htaccess aqui. Ó, já apareceu aqui no VS Code. Ok? Se eu voltar aqui no navegador e atualizar, ó, funcionou. Teste Laragon. Agora nós vamos trabalhar com nossas... na verdade a gente vai trabalhar com Composer, né? Para trabalhar com rotas a gente tem que iniciar com Composer. Não que o Composer não seja totalmente de suma importância, né? Mas infelizmente fechou aqui a página onde estava com o meu canal no YouTube aberto. Mas lá no meu canal no YouTube eu ensino como eu posso fazer requireds automáticos, tá? De arquivos. Se você não estiver entendendo o que eu estou falando, vê lá o vídeo que eu postei no canal, tá? Se não estiver entendendo nada que eu estou falando aqui sobre request, required de arquivos, dá uma olhada lá que é sobre Composer, tá? Lá no vídeo lá eu ensino de uma forma meio merda, mas eu ensino como fazer required de forma manual e required de forma automática com o Composer, ok? Então, daqui eu já vou jogando direto, certo? Então, vamos lá. Por onde vamos começar? Deixa eu apagar tudo aqui, para a gente fazer tudo aqui do zero. Basta só htaccess que a gente deixa ele quieto. Deixa eu ver se está gravando, ok. Primeiro, Composer. Infelizmente eu estou sem internet aqui, mas aí você dá um get Composer, então só digita Composer no Google aí e baixa. Para Windows é a coisa mais simples do mundo. É só baixar um executável, dar 2 cliques, avançar, instalar, e aí você vai ter disponível lá no seu CMD. Ok? No Linux, deixa eu abrir aqui o Hyper de novo.
No Linux também eu acho que é até mais simples, certo? Isso no Ubuntu, tá? Dá um sudo apt install composer. Traçou Y para ele não precisar confirmar depois. Pronto, você já tem o Composer instalado. Só que ele vai instalar o Composer na versão 1.8 e já existe a versão 2. Aí, se você quiser a versão 2, for muito importante, entre no site e siga lá as dicas, porque você tem que dar uns 4 comandinhos, que é para baixar o arquivo executável, uma para verificar a hash, a outra para fazer isso e aquilo, ou seja, é um pouquinho mais complicado para instalar no Linux a versão mais atualizada. Mas fazendo dessa forma aqui, pelo menos até a gravação atual desse vídeo, você consegue instalar o Compose de forma fácil, ok? Aí depois você só dá um Compose aí, ele vai te mostrar tudo que ele pode fazer, né, aqui, e aí ele vai ter esse negocinho legal aqui, ok? Então, simplesmente isso. Fez isso no Linux, está instalado o Composer. Instalou o executável no Windows, está instalado o Composer, ok? No meu Windows não está instalado o Composer, então vou usar o Hyper. Ok, eu vou usar aqui o Hyper porque o Composer está instalado no meu Linux e eu consigo acessar os diretórios do meu Windows aqui pelo Linux. Então, deixa eu dar um ls aqui, tem um monte de arquivo doido aqui. Deixa eu entrar dentro de, acho que é Documents, só dentro de Documents, isso. Vou dar um ls aqui, tá ali, cd test. Eu dei um ls, está aqui, index, ok? Só que tem um problema, eu tô sem internet, acho que ele não vai baixar os pacotes, mas bora testar aqui. Eu vou criar aqui, a não ser que se tiver em cache, aí vai ser legal. Você vai criar um composer.json, que é onde vai ficar as parametrizações de vocês. No caso, eu vou criar aqui um objeto, onde eu vou dar um autoload. Autoload. No caso aqui não vai instalar que está sem internet. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, como eu sei que não vai funcionar isso aqui, pra gente não perder muito tempo, deixa eu apagar. Tá aí, eu só tenho htaccess e index. Eu vou pegar de um projeto meu aqui que já está baixado, já está tudo bonitinho. www, aí tá aqui, ó. Quando eu vou copiar essa pasta vendor e essa pasta composer.json. Você não vai precisar fazer isso porque no seu computador não vai ter, tá? Ctrl C, teste, Ctrl V. Ok. Vou explicar aqui, ó. Você vai criar o composer.json e vai escrever aqui, ó, autoload psr4. E aí, aqui eu uso sempre a nomenclatura app, mas você pode botar aqui source ou então qualquer coisa. Porque aqui a gente trabalha com namespaces, tá? Se você também não está entendendo o que eu estou falando, eu já expliquei no outro vídeo. Isso aqui são namespaces. Ou seja, quando eu der um namespace app contra barra alguma coisa, quer dizer que eu estou querendo entrar dentro da pasta app. Eu teria uma pasta aqui escrita, a gente pode até criar já aqui a pastazinha chamada app. Ou seja, toda vez que eu chamar eu tiver no arquivo PHP e quiser entrar dentro da pasta app, basta dar um namespace app contra barra alguma coisa, que aí ele já vai automaticamente entrar dentro dessa pasta app, ok? Aqui esses jQueries aqui você não precisa coisa agora, porque isso aqui eu estava usando no meu projeto. Isso aqui é o PHP Mailer, que é para mandar mensagens. Mandar mensagens por e-mail. Isso aqui é para fazer o upload de fotos, mas a gente não vai precisar ver isso aqui agora, então deixa isso aqui em off, ok? Só se preocupa com isso aqui, ó. Autoload, PSR4, que são PHP Standard Recommendations, que no caso são recomendações que alguns programadores profissionais de PHP dão para todo mundo, ok? Ó, desse jeito aqui é melhor de se fazer e tal, tal. Então, PSR4. E aqui é onde vai estar o nosso autoload, ok? Criou o arquivo compose.json, escreveu essas configurações dentro, vem aqui no teu terminal, vai até o diretório onde está o teu arquivo, está aqui dentro de teste, eu dei um ls de novo, está aqui o index aqui dentro, só vai ter o index e o composer.json, e se você tiver criado a pasta app, vai estar app, não vai ter esse vendor aqui, tá? Quando você der um composer update,
Aí você der um Enter, aí sim ele vai carregar um monte de pacotes, aí ele vai baixar essa pasta no seu diretório, ok? Infelizmente eu não vou poder fazer isso aqui agora porque eu estou sem internet, ok? Eu acho que eu posso conectar aqui do meu celular rapidão, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar conectar aqui com a internet do meu celular. Só conectar aqui. Porque senão eu vou ficar com o sentimento de que ficou incompleto, tá? Então deixa eu dar uma limpada aqui. Então, deixa eu apagar aqui esse app aqui para não confundir ninguém. E vou apagar essa vendor também. Então o que vai ter? Vai ter o htaccess, vai ter tua index. E aí você vai criar o arquivo composer.json, vai escrever essas configurações aqui dentro. Depois que você escrever essas configurações, vem aqui no terminal, onde está o seu diretório, ó, pasta teste, vai dar um composer update e dá um enter. Ó, perceba que já apareceu uma pasta vendor aqui, ó. Apareceu uma pasta vendor. Que foi aquela mesma que eu apaguei ainda agora, que era só para mostrar. Ó, baixou os arquivos tudinho, bonitinho, tá tudo certinho, ok? Então deixa eu desconectar aqui, senão meus dados móveis já era. Então é isso, basicamente é isso. Então, deixa eu deixar aqui aberto, que a gente não vai precisar usar o Composer, eu acredito eu. Fechar aqui, já está tudo configuradinho. Eu já baixou um Composer Locker também, que ele faz o versionamento das versões do nosso sistema. Por exemplo, se você está com algum componente aí, né? Esse negócio de componente é outra história, a gente vê depois. Mas agora supor que você instalou um componente aí que está numa versão tal, aí futuramente você faz uma atualização, aí aqui é um controle de versionamento dos componentes que o Composer baixa, ok? Então tá, bora lá criar a nossa pastinha app, né? App, que é o que a gente colocou aqui no JSON. Toda vez que a gente chamar um namespace app, quer dizer que a gente está querendo entrar dentro da pasta app, ok? E aqui a gente vai criar aqui um PHPzinho simples. E aí a gente vai dar, o único requirement que a gente vai precisar fazer nesse arquivo vai ser lá o vendor autoload.php. Sempre quando a gente quiser dar um required, é sempre da perspectiva da index. Eu estou aqui dentro da index e eu vou precisar entrar dentro de vendor e acessar o arquivo autoload.php. Então vai ser vendor /autoload.php. E aí beleza, toda vez que a gente der um new alguma coisa, a gente vai estar dando primeiro, os nossos arquivos de classe vão estar dentro daqui da app. Então sempre a gente vai fazer aquela parada lá, app contra barra algo não sei o que lá e pontinho vírgula no final, para ele parar de mostrar o erro. Caso aqui tem que colocar dentro de um objeto, né? Teste, por exemplo. Toda vez que a gente der esse tipo de nomenclatura aqui, new alguma coisa, aí o vendor vai lá, ele vai aqui, ó, app, então tem que entrar dentro da pasta app e tentar acessar o arquivo que foi o que eu escrevi aqui. Aí não existe, ele ia dar um erro, ok? Mas basicamente a gente vai fazer assim. App recebe new, aí vamos entrar dentro da pasta app, vamos criar um core, que vai ser uma pasta onde vai ter todo o núcleo da nossa aplicação, ou seja, vão ser classes mães que vão ser estendidas para outras classes filhas, ok? A gente vai entender isso depois. App core e aqui a gente pode botar app, ok? Então vamos criar esse diretório aqui, ó. App é isso aqui. Aí vamos criar a pasta core, pode ser em minúsculo mesmo, e o arquivo app.php. Ó, a gente acabou de criar aqui a pasta app, core, php. Aí aqui dentro dessa pasta app a gente ainda pode criar os controllers. Vamos ter os nossos models. Opa, eu queria foi um arquivo. Models e as nossas views. O que são controllers, models e views? Os controllers eles vão tratar toda a regra de negócio do nosso sistema, ou seja, quando eu quero entrar, por exemplo, em localhost /users /yuri, por exemplo, eu quero que, por exemplo, aqui está dando erro porque eu ainda não, deixa eu dar
Deixa eu dar um comment aqui, porque a gente ainda não configurou o app, tá vazio aqui ainda. Se eu der aquela mesma comando lá, echo server request URI e atualizar, ok. Se eu estou acessando aqui users Yuri, pode ser duas coisas. Eu estou querendo acessar os dados do Yuri, ou estou querendo apagar ele. Não, mas se fosse apagar, estaria aqui no delete Yuri, alguma coisa assim. É só um exemplo, ok? Cadê? É só um exemplo. Aí a gente trabalharia com isso aqui, ó. Essa primeira aqui seria nossos controllers, isso aqui seria os nossos métodos. Ou seja, isso aqui seriam classes, isso aqui seriam os métodos. Ok? Seria a função. Cadê? Me perdi. Tá, o que são os controllers? Os controllers vão pegar nossos requests, que são nossas URLs, e vão decidir o que fazer. Por exemplo, bora supor que essa rota aqui, users/Yuri, ele quer trazer os dados e mostrar na tela para o usuário os dados do Yuri, users Yuri. Ele queria mostrar os dados do Yuri. Quando acessar essa rota, mostrar os dados do Yuri. Então, o que eu faria? Teria um controller users, que ele ia receber essa requisição aqui por URL, ele ia acessar o banco de dados através da model. A model é nosso acesso ao banco de dados. A model ia retornar os dados do Yuri para o controller e o controller ia mandar os dados do usuário para a view. E a view ia renderizar os dados do usuário em tela, ok? Então, o que o controller faz? Ele pega a requisição do usuário. No caso aqui, essa rota, a requisição dela é mostrar o usuário Yuri. Tá certo? Então, se aqui tivesse vazio, seria localhost users, quer dizer que eu estou querendo listar os usuários. Então, eu ia vir aqui no controller, o controller ia pegar todos os usuários através da model, ele ia pegar todos os usuários através da model, a model ia retornar todos os usuários, o controller ia mandar para a view e a view ia renderizar todos os usuários em tela. Ok? É basicamente isso. O estudo é mais aprofundado, mas é basicamente isso. Certo? Então, bora descomentar aqui. E deixar aqui. Primeiro a gente tem que criar essa classe app, né? A gente entrou dentro da pasta app, entrou na pasta core, ó, app, core, e aqui é a nossa classe app, ok? Poderia colocar um nome diferente aqui, application, alguma coisa, mas tudo bem, não tem problema isso aqui ser o mesmo nome disso aqui. A única coisa que precisa saber é que isso aqui é o nome da pastinha lá que a gente declarou dentro do Composer. App é a mesma coisa que eu estou entrando dentro da pasta app aqui, ok? Não vou me estender muito nesse assunto. Então, a gente cria aqui, PHP, vamos criar a classe, mas primeiro a gente tem que dar um namespace, né? A gente tem que dizer que a gente está dentro da pasta app, core, ou seja, esse arquivo app está dentro da pasta app, core, arquivo app.php está dentro da pasta app, core. Certo? Tá bem aqui, ó, app core, e o nome do arquivo é app.php. A classe é app.php. E aí, quando eu der um new app core, aí quer dizer que eu vou estar entrando dentro da pasta app core, e aí eu coloco aqui app, eu estou acessando o arquivo app, a classe app, que é o que a gente vai criar agora, class app. Certo? Era até esse, ó, tá aqui, o errinho até sumiu, ó. Aquela linhazinha que tinha vermelha aqui embaixo sumiu. Se eu mudar até o nome aqui, não sei se vai dar um delayzinho. Bora ver se dá um delayzinho. Ó, tá dizendo aqui, ó, undefined type, ou seja, não existe. Mas se eu ajeitar aqui e botar app de novo, ele já, vamos esperar um pouquinho, já vai sumir. Ok, sumiu, porque ele reconheceu, ó, dentro da pasta app core existe uma classe chamada app. Aí tá aqui, ó, app core app. É muito importante deixar nesse namespace. Se eu comentar aqui esse namespace, se eu comentar esse namespace aqui, ó, já dá um erro, porque ele está tentando acessar app core app, e aqui eu não estou dizendo que o namespace dele é app core, ok? Então, sempre deixar o namespace. E aí, se a gente pode fazer até aqui um public function, isso aqui já é coisa já de orientação a objeto, tá? Então, construct, mas só relembrando, construct é um método que é acessado toda vez que a gente instancia uma classe, ok? Instancia um objeto.
Então eu posso dar aqui app iniciado, por exemplo. App iniciado. Se eu atualizar aqui, ó, app iniciado. Não importa a rota que eu esteja informando aqui, porque a gente ainda não está tratando das rotas, ok? Simplesmente ele está acessando a index está instanciando o objeto app, e o app está chamando o método construct, depois de ser instanciado, que está dizendo app iniciado, ok? Então, indifere aqui as nossas rotas por enquanto, ok? Então, vamos lá. Aqui na app, primeiro a gente precisa tratar das URLs. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma variável aqui, route, que é de rota, né? A gente vai chamar uma função que a gente ainda não criou, mas a gente vai chamar aqui, deixa eu ver aqui, parse URL, ok? Aqui ele dá um errinho porque está dizendo que esse método não existe, mas a gente já vai criar ele aqui embaixo. No caso, public function, public function, cola o método, e aí, beleza. Se a gente der um eco aqui, teste, vai funcionar. Bora ver. Atualizando, ó, teste, ok. Primeiro, a gente vai precisar de uma variável que vai ter a nossa URL, né? O URL recebe, que eu já mostrei lá, server request URI. Ok, se a gente der um eco aqui em URL, a gente der um eco, ó, barra, se eu botar barra teste, ok? Other. Ou seja, a gente está conseguindo pegar o que vem depois de localhost, né? Mas aí como é que a gente faz para separar? Isso aqui é uma string. Eu quero separar isso aqui num vetor, porque eu já disse que isso aqui vai ser o meu controller. Isso aqui vai ser um método, tá? Ou seja, isso aqui vai ser uma classe, isso aqui vai ser uma função, método, né? E o que sobrar depois, por exemplo, user1 barra user2, tudo que sobrar depois vai ser os parâmetros, tá? Seus parâmetros. Por exemplo, se eu botar aqui delete barra Yuri barra Rain, por exemplo. Então eu vou acessar o controller delete. Aqui, delete user, né? Seria delete user. Pronto. Delete seria o nosso controller, a nossa classe. User seria um método, ou seja, delete user. E aí, isso aqui seria um parâmetro, ou seja, o nome de dois usuários que eu ia excluir, Yuri e Rain. Aí percebe que todos eles são divididos, cada seção é dividida por uma barra, então a gente pode transformar isso aqui num vetor a partir dessa informação. Então, se a gente vier aqui, vou pegar a mesma variável URL e vou dar um explode nela. Vou explodir ela através de barra. O barra vai ser nosso separador. E aí eu mando como parâmetro o URL, que é a nossa string. Se eu der um eco aqui, vai dar um erro na URL, porque a URL agora é um vetor, né? É um vetor, um array. E a gente não consegue dar um eco em array, mas a gente consegue dar um print R, URL. Ok? Se eu atualizar, agora a nossa rota virou um vetor. Na posição 0 não tem nada, porque eu botei que era uma barra, né? Então, antes da barra tem localhost, mas só que o request URI ele não pega o localhost. Tá? Ele não pega o localhost, ou seja, antes da barra não tem nada, então na posição 0 é vazio. Na posição 1 é delete, na posição 2 é user, na posição 3 é Yuri, na posição 4 é Rain, ok? A gente conseguiu transformar isso aqui no vetor legal. O que mais que a gente pode fazer? Certo. A gente pode dar um array filter, deixa eu fazer aqui, para tirar tudo que for vazio, por exemplo. Primeiro eu vou mostrar aqui, por exemplo, se eu botar um monte de barra aqui entre Yuri e Rain, por exemplo, ó, ficou 0 já é vazio por causa do localhost. Ó, posição 5 vazia, posição 6 vazia. Deixa eu dar um pré aqui, para a gente enxergar melhor. Eco pré, eco barra pré.
a gente consegue enxergar melhor. Aqui já é vazio por conta do localhost, que antes da barra não tem nada. Aí delete user, aí 5, 6, 7, 8, 9 estão vazios. Ou seja, o usuário acessar dessa forma aqui, ele vai encontrar um erro, vai quebrar a aplicação de alguma forma, não sei. Não é legal deixar desse jeito, ok? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o URL. Como ela é um array agora, a gente pode fazer um array filter e jogar a URL, que é um vetor, né, aqui dentro. Se a gente der agora um atualizado aqui, ele vai remover todos os espaços vazios. Ó, agora só tem delete, user, URI, hide. Só que se você percebeu, ele removeu tudo que era vazio, mas ele continuou com os mesmos indexes, ó. 1, 2, 3 e 9, entendeu? Por quê? Porque ele ainda está reconhecendo as barrinhas aqui vazias. Ele só fez remover do vetor. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer URI recebe array values. Eu só quero as values que tem dentro desse array, values. E aí eu mando de novo URL como parâmetro. E aí sim, ele vai começar do 0, 1, 2, 3 e 9, vai virar 0, 1, 2, 3. Ó, 0, 1, 2, 3. E aí a gente consegue trabalhar muito melhor dessa forma. Ok? Então eu posso apagar esse pré daqui. E aí existem vários outros tratamentos que você pode fazer para essa URL, tá? Aqui a gente só fez transformar num vetor, tirou todos os espaços vazios e depois zerou as indexes dela. Ainda tem outros métodos que é tirar, por exemplo, o usuário pode tentar informar um script pela URL, é muito perigoso, pode acabar mostrando todos os, dependendo aí do sistema que você estiver implementando, pode acabar mostrando coisas do banco de dados, informações sensíveis. Então eu recomendo que você estude essa parte, tá? Como esse vídeo é só mesmo para mostrar como é que funcionam as coisas, eu vou deixar dessa forma, tá? Então vou dar um return e URL para essa informação vir aqui para essa variável route, que é aqui dentro que a gente vai tratar, ok? E aí a gente vai fazer o nosso controller. Controller recebe. Aí a gente vai tentar, se eu der um eco aqui em route na posição 1, deixa eu dar um eco aqui. Echo route na posição 1, ó, a gente vai ter user, que é o que está na posição 1. Aqui o localhost seria 0, não, a gente tirou o localhost, né? Aqui o delete seria 0 e o user seria 1. Para a gente ter o delete seria o 0, né? 0, atualiza, ó, delete. A gente quer obter, por exemplo, Yuri. Aí seria 0, 1, 2. Seria 2. Index 2. A gente teria Yuri. Se a gente digitar 3, teria Rain. Ou seja, a gente está conseguindo pegar as rotas tudo separadinho, ok? Então, o que a gente vai fazer? Lembrando que o controller vai ser sempre a primeira informação que vem depois do localhost, certo? Então, vai ser controller recebe route na posição 0. Que é a primeira informação. Só que tem um porém, o usuário pode muito bem acessar, por exemplo, aqui, localhost, por exemplo. Ele já está dizendo undefined offset 0. Ou seja, porque não tem nada aqui na posição 0. Não tem nada. Opa. Não tem nada aqui na posição 0, certo? Agora, se eu informar aqui, por exemplo, cadastro, aí sim, ele deixa de dar erro. Eu posso até dar um echo controller aqui. Echo controller. Cadastro, certo? Ou seja, eu tenho que encontrar uma forma de tratar aqui esse dado para quando ele não for informado. E existe uma coisa muito simples, que é dar duas interrogações. Nas versões mais recentes do PHP ele faz isso. Duas interrogações, eu vou tentar receber o route na posição 0. Se eu não conseguir, eu vou ter um valor padrão que vai ser, pode colocar aí home, mas como home alguma coisa, mas como a intenção desse vídeo é fazer um login com o MVC, então toda vez que o usuário acessar a pasta root, a pasta inicial do projeto, por exemplo, quando tu digita lá www.facebook.com, tu cai, se tu não estiver logado, tu cai na tela de login, certo? Então vai ser a mesma coisa aqui, quando o usuário acessar a minha rota, eu vou cair dentro da tela de login, certo? Então vou tentar receber a route na posição 0, mas se ela não for informada, por padrão ela vai ser login. Então, se eu der uma atualizada aqui, vai continuar cadastro, porque eu estou informando aqui cadastro, que é o cadastro controller.
Mas se eu apagar, por padrão, ele vai receber login, certo? O que seria legal também a gente fazer? Colocar um use first englobado aqui nessa route. Que aí, pelo menos, a primeira letra da palavra, vou dar um Ctrl Z aqui. Se eu colocar aqui de novo cadastro, cadastro está em minúsculo. E quando a gente vai chamar um controlador, geralmente é em camel case, se eu não me engano, que a primeira letra é maiúscula, o resto é minúsculo, aí o que vem depois, a primeira letra é maiúscula, depois minúscula, depois tudo minúsculo, maiúsculo, nesse sentido. Então a gente pode botar um use first nessa variável para que a primeira letra dela se torne maiúscula. Quando eu der uma atualizada, a primeira letra de cadastro virou maiúscula, ok? É bacana a gente fazer dessa forma. Só que existe porém, que esse controlador, apesar de ele ser informado aqui na URL, mas ele pode não existir. Por exemplo, se o usuário botar assim, por exemplo, cocô pode ser um controller, pode ser não, né? Eu acredito que ninguém criar uma rota chamada cocô controller, por exemplo. Mas supondo aí que você não é nenhum doido, a rota cocô não vai existir, entendeu? Então, aí cocô controller não vai existir na sua rota. Então, você tem que redirecionar o usuário para uma página de erro ou então para uma página padrão aí que você definir. Geralmente, quando o usuário informa algum controller que não existe, eu boto para ele ser redirecionado para uma página de erro. E a gente pode fazer isso aqui agora. Eu vou criar aqui um controller, aqui dentro da página controller mesmo. Controller. Eu vou criar aqui um error controller.php, certo? E aí eu vou criar aqui php, vou dar um class error controller. E aí, quando essa classe for instanciada, eu vou dar um public, só por enquanto, public function construct. E aí eu vou escrever aqui, página não existe, por exemplo. Página não existe, só por enquanto. E no caso a gente tem que mandar essa mensagem para a nossa view, certo? Então bora lá. Primeiro, eu vou verificar se esse arquivo existe, certo? Então, primeiro, todos os nossos projetos, porque geralmente modules e controllers e views têm o mesmo nome. Então, para a gente evitar confusão, quando tiver um monte de aba aberta aqui no VS Code, é bom adotar essa nomenclatura. Error controller, home controller, login controller, login model, error model, alguma coisa assim, entendeu? Então, como no controlador a gente só está pegando a primeira palavra e colocando em uppercase, então a gente pode pegar o controller e dar uma concatenada com controller. Ok? Se a gente der um echo agora em controller, echo controller, por exemplo. Se a gente atualizar, cocô controller. Se eu não deixar nada aqui, opa, o que está acontecendo? Ah, tá. É porque ele não está... quando eu faço essa função aqui, eu meio que estou tentando receber isso aqui... enfim, eu vou colocar assim. Login, assim em minúsculo. Vou tirar esse use first daqui. Porque isso aqui, quando a gente bota use first aqui, ele atrapalha essa lógica aqui. Tem que deixar aqui o mais puro possível, entendeu? Aí aqui a gente pega use first recebe, a gente pode tirar essa concatenação daqui e trazer para cá. Use first, aí bota o controller aqui, controller, e aqui concatena com o controller, ok? Se a gente atualizar, ó, login controller. Se a gente colocar aqui teste, eu escrevi errado, este controller, entendeu? Acho que deu para entender a lógica, né? Então agora a gente vai verificar se esse arquivo existe. Então, if file exists, cadê file exists? A gente vai passar o caminho aqui, né? No caso, o nosso caminho do controller. Lembrando que sempre a perspectiva é da index. A index a gente vai ter que entrar dentro de app, controllers e o nome do controller, .php, né? Então, vamos lá. Vai ser o caminho aqui. Opa.
app barra controllers barra o nome do arquivo. No caso aqui vai ser controller aí .php, certo? Se o arquivo existir, beleza. Se o arquivo existir, beleza, ele existe, né? Mas a nossa lógica vai ser se arquivo não existir. Se o arquivo não existir, a gente vai definir que o controller é um controller de erro, porque não existe esse controller que o usuário está fazendo request. Então vai ser um error controller. Error controller, certo? Se o arquivo não existir. E aí eu vou dar um required, apesar de que eu disse que o único required que a gente usar era lá na index, né? Mas a gente dá um required também. A gente vai dar essa mesma coisa aqui, app controllers app, certo? App controllers controller. E aí a gente está trazendo todos os arquivos de algum controller que a gente escolheu. No caso a gente só tem erro controller aqui, mas eu vou criar outro controller aqui que seria o do login, tá? Login controller, só para a gente não ver só mensagem de erro aqui. Eu posso pegar aqui, copiar aqui do errinho aqui, colocar dentro de login e colocar aqui login controller. Aí aqui dentro do login controller a gente teria exibir formulário, por exemplo, formulário, que é seria usuário e senha, né? Então a gente daria aqui controller recebe new controller, certo? E aí a gente estaria já dando request, já estaria instanciando um objeto aqui de acordo com o nosso usuário. Então, se eu atualizar aqui, página não existe. Aqui, se eu colocar aqui cocô, que nem a gente deu um exemplo ainda agora, cocô, página não existe. Mas se eu for lá para o meu login, exibir formulário. Se eu for aqui também, por exemplo, em login, colocar aqui explicitamente exibir formulário. Se eu botar logins errado, a página não existe. Ok? Então a gente já está conseguindo trabalhar com nossos controllers. E agora no próximo vídeo a gente vai falar sobre os métodos, tá? No caso aqui a gente só está acessando o controller, só a classe. Agora falta chamar também os métodos, ok? O único método que a gente está chamando é o padrão, que é o construct, certo? Então, próximo vídeo aí.